agora para a gente como repercutiu, e aí, Mari, não só a derrota, mas também a entrevista coletiva do Paiva, porque muitos vascaínos não ficaram, assim, satisfeitos com o que ouviram depois do jogo. Hein, Roberta? Bom dia. Verdade, Bruno, Mari, Marra, bom dia para vocês. Todos os amigos do Sport Center, fã de esporte. Eu vou trazer a frase que incomodou muito a torcida ali na entrevista coletiva do técnico Rafael Paiva, que não vê torcida que vai a mais jogador que a do Vasco. E aí, claro, o torcedor vascaíno ficou ainda mais irritado, já estava muito chateado com o resultado dentro de campo, a derrota. Começaram as vaias, principalmente depois do gol de Wesley. Então, essas vaias direcionadas ao treinador, ao time, que foi chamado também de sem vergonha. O Vasco que chegou à terceira derrota seguida na competição. É o pior momento de Rafael Paiva no comando da equipe, porque ele nunca tinha perdido 3 seguidas. Agora a gente atualiza, então, sobre a situação do treinador. As partes ainda vão conversar no final desse campeonato brasileiro. Tem mais 4 jogos. Então, só no final do Brasileirão, o Rafael Paiva, a diretoria vão se reunir para definir 2025. O que a gente pode trazer? Não há uma definição em relação a 2025. Caso decidas pela saída do técnico Rafael Paiva, ele não segue no clube. O ciclo dele na base se fechou, mas não por conta até do Vasco. O próprio treinador quer seguir a carreira como técnico profissional. Então, caso se decida pela saída mesmo de Rafael Paiva em 2025, ele deve seguir para outro clube porque quer seguir essa carreira como treinador profissional. Mas, de fato, a torcida está bem irritada. O próprio jogador, o Verratti, pediu desculpas, diz que sente vergonha e que o Vasco vai continuar lutando, lembrando que está em 10º lugar na tabela de classificação. Mas a atualização sobre Rafael Paiva é essa. Ele segue no comando da equipe até o final do Campeonato Brasileiro e aí, depois disso, as partes conversam para definir o futuro do treinador, o futuro do Vasco também. Bruno, Mari, volto com vocês. Beleza, Roberta, a gente vai seguir acompanhando, vamos ver aí qual vai ser o futuro do Vasco, que ainda procura também um comprador, né, para sua SAF. Tentando se... Evander, o que você achou desse retorno aqui a São Januário? Sentir a torcida, sentir o clima, como é que você tá? Foi bom demais sentir a vibe de novo, né, da torcida, vir ao estádio outra vez, depois de tanto tempo. Infelizmente, hoje o Vasco saiu com a derrota, não saiu com a vitória, mas foi bom vir aqui, rever a galera aqui também. Muito feliz de estar aqui novamente. É isso, a gente viu em campo aí alguns dos crias do Vasco, o Coutinho, o Alex, o Souza, que não entraram em campo, o Alex e o Souza, mas estão aí. E também alguns que estão surgindo, né, o Leandrinho, Ryan e tal. Esse clima propenso a crias da base, sente que é uma coisa que pode ser determinante, precisa um dia voltar aqui, até quem sabe ano que vem? O Vasco é um time que sempre revela, né, bastante jogador e hoje ele trata bem os jogadores que vêm da base, então ver os jogadores que cresceram no clube e estão jogando hoje é muito importante para a história do clube. Cresci aqui, joguei 11 anos no Vasco, então no futuro a gente não sabe o que vai acontecer, mas já disse várias vezes, estou à disposição aqui do clube, estou aberto. Mas vamos ver, o futuro só Deus pertence. Sobre o Santos, o Peixe entrou na briga com Vasco e Flamengo pelo lateral direito Danilo, 33 anos de idade, atleta da Juventus e também da seleção brasileira. O Santos usa como trunfo o fato de o Danilo já ter passado pela Vila Belmiro. Foi do Santos que ele acabou se mandando para o futebol europeu. Danilo tem 33 anos de idade, contrato com a Juventus até junho do ano que vem. Mas existe uma discussão dos representantes do atleta com dirigentes da Juventus por uma rescisão antecipada do contrato. A alegação é de que ele não vem sendo aproveitado, vem jogando muito pouco, seria bom para ambas as partes. Juventus economizaria uma grana boa do salário e o Danilo teria a oportunidade de iniciar a temporada em um clube do futebol no Brasil. O Vasco é aquele mais interessado, apresentou inclusive uma intenção de ajudar o Danilo no projeto social que ele tem na cidade dele, no interior de Minas Gerais. Já o Flamengo tem conversas desde a época em que o Tite ainda era o técnico. O Alexandre é um dos que mais fazem força para que o Danilo seja contratado. Só para completar o noticiário do Santos, quero falar agora sobre o futuro do técnico Rafael Paiva. Já dá para cravar que ele não fica para 2025 e essa certeza se deu depois de mais uma derrota, a terceira seguida no Campeonato Brasileiro. Nessa quinta-feira o Vasco perdeu por 1-0 para o Internacional em São Januário e o Paiva foi muito vaiado e xingado.
Antes, o Vasco já vinha de derrotas por 3-0 para Botafogo e Fortaleza, estacionado na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, cada vez mais distante da briga por vaga em Libertadores da América. O time vai ladeira abaixo. Queria contar também que o Rafael Paiva pode ser demitido ainda durante o Campeonato Brasileiro. Se essa sequência de derrotas não for revertida, não vai sobrar outra opção para a diretoria do Vasco, comandada pelo Pedrinho e pelo Marcelo Santana, a não ser fazer essa troca. A ideia é manter o Paiva pelo menos até o fim do campeonato, para que ele tenha tempo, para que o clube tenha tempo de escolher o seu novo comandante. No final da partida, o Paiva deu uma cornetada na torcida. Abre aspas para ele: não vejo nenhuma torcida que vaia mais seus jogadores do que a do Vasco. O Léo, por exemplo, precisa fazer um jogo perfeito para não ser vaiado, fecha aspas. Só para curiosidade triste para o Vasco: Breno Lopes, André Silva, Wesley e Luciano Rodrigues foram atletas procurados pelo Vasco e que marcaram gol no Cruz Maltino. O Wesley, do Internacional, foi o responsável pela vitória do Colorado. Inter que vai muito bem, obrigado. 15 jogos sem perder, com 11 vitórias e 4 empates. Melhor campanha do segundo turno, além de 10 vitórias, 4 empates, uma derrota nesse retorno. Campanha muito legal. Eu não vejo torcida vaiar mais jogador do que a torcida do Vasco, né? Eu já falei isso algumas vezes aqui. A gente sofre muito no Vasco, todo mundo, torcida, staff, jogadores, por essa ânsia que a gente tem de ver o Vasco onde o Vasco merece estar, que é disputar títulos, que é disputar Libertadores lá na cabeça. A gente tem sofrido muito com isso, né? E daí eu acho que o reflexo da torcida vai a alguns jogadores, né? Precisa de mais apoio da torcida, porque faz muita diferença. Desde o início, o planejamento foi atingir a pontuação mais rápida possível para a Libertadores, nos daria a condição de nos manter na briga, pensando e sonhando com a possibilidade da rodada final e com chances de brigar pelo primeiro lugar e pelo título. Então não é proibido a gente sonhar, a gente segue trabalhando com os pés no chão, né, e sabendo que a cada vitória, né, a cada boa atuação, né, que nos leva à vitória, a gente solidifica um trabalho, né, e coloca pressão naqueles que estão na nossa frente. Vamos para a classificação do Campeonato Brasileiro, com o Botafogo na liderança com seus 69 pontos, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo e Inter, olha só, chegando a 62 pontos. São Paulo e Cruzeiro ainda no G7, Bahia, Corinthians e Vasco na 10ª colocação. O Fortaleza joga hoje, né? Tem algumas equipes ali, ó, por exemplo, 33 jogos. Então, Fortaleza, Flu, enfim. O caso do Fluminense também aí, né, nessa parte de baixo, que hoje joga justamente contra o Fortaleza. O Fluminense é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. A gente atualiza o prêmio ESPN Bola de Prata, aposta ganha. Então, portanto, galera, esse foi o nosso vídeo relacionado ao Vasco da Gama, que ontem perdeu para a equipe do Internacional. O Vasco perdeu mais uma partida, já é o terceiro jogo que o Vasco da Gama não faz gol. O ataque do Vasco realmente bateu no teto e não está conseguindo desempenhar da melhor maneira possível. E aí, internamente, até ontem na coletiva do técnico Rafael Paiva, gerou aquela dúvida porque demorou muito para acontecer. Geralmente o Paiva não demora tanto assim e acabou que ontem realmente demorou muito e gerou bastante apreensão por parte de todos que estavam presentes em São Januário. E aí, cara, gera aquela expectativa, será que Paiva vai ser demitido ou não vai ser demitido do comando técnico do Vasco? Eu, pelo menos, não sei se em caso de derrota do Vasco para a equipe do Corinthians, eu não sei se Paiva fica até o final do Campeonato Brasileiro. A tendência realmente é que o Vasco já procure um novo técnico. A informação que a gente obteve é que o Vasco já está no mercado analisando opções para a próxima temporada. E aí, basicamente, né, a gente quer dizer para vocês que o Paiva muito difícil de ficar no comando técnico do Vasco. Dificilmente o técnico Rafael Paiva irá continuar no comando técnico do Vasco para a temporada de 2025. E também a gente tem que analisar por conta da situação envolvendo as falas dele na coletiva. A fala dele na coletiva gerou bastante revolta internamente e também bastante revolta por parte da torcida do Vasco, que não aprovou nem um pouco quando foi falado que a torcida do Vasco é uma das que mais vaiam os jogadores e também, consequentemente, o técnico. Lembrando que essas vaias foram justas, até porque o Paiva
cara, errou algumas coisas ali, tirou o Hugo Moura, que era o cara mais regular do Vasco, errou em várias situações ali, não tem uma mudança, né, cara, no esquema tático do Vasco. Novamente o Galdames sendo opção, ele que é um cara que não é nem um pouco querido pela torcida do Vasco. Então isso aí tudo levou a uma situação que gerou um clima ruim, um clima insustentável internamente no CT Moacir Barbosa. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Lembrando que se caso o Vasco demitir realmente, oficialmente, o técnico Rafael Paiva, a gente vai vir com um vídeo e atualizar vocês sobre essa situação, beleza? Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto! E é nóis! Fui!